Nesse vídeo eu vou complementar a minha análise anterior sobre a escassez do Bitcoin e te mostrar que sim, o Bitcoin em 2019 está muito mais escasso. Olá e seja muito bem-vindo a mais um Crypto Insights. Antes de começar esse vídeo, peço que você se inscreva aqui no canal, caso você tenha chegado agora há pouco, conheceu aqui o Crypto Insights por meio dos últimos vídeos, caiu de paraquedas. Se você gostou das análises e quer receber e quer ser notificado de novos vídeos, se inscreva e ative aqui as notificações, porque para o YouTube não basta você estar inscrito. Você deve ativar as notificações, porque só assim é que você irá receber todas as atualizações que eu vou trazer aqui. Ok? Então eu quero dar sequência à última análise que eu fiz no vídeo anterior sobre a escassez do Bitcoin. Eu acredito que não tenha ficado muito claro. Eu mostrei rapidamente um gráfico que era muito importante e como aquele vídeo era muito mais abrangente, eu não tive tempo de me aprofundar, de esclarecer cada ponto daquele gráfico que é muito importante. Pelo fato da blockchain do Bitcoin ser completamente aberta e transparente, é possível se extrair algumas métricas bem interessantes. Na verdade, várias métricas interessantes, como por exemplo, saber qual o tempo de confirmação de cada transação, o hash rate da rede, dificuldade de mineração, taxa por transação, o custo médio de cada transação, enfim, muitos dados que podem ser extraídos, só que da forma que está na rede do Bitcoin, eles estão completamente pulverizados e espalhados. E é impossível você analisar esses dados de forma direta, os dados como eles são, de forma crua. Então é necessário criar gráficos. A maneira mais fácil de se analisar dados é por meio de gráficos. E várias empresas fazem esse trabalho de coletar todos esses dados que estão completamente pulverizados na rede do Bitcoin para uma tradução gráfica, e isso facilita bastante a nossa análise. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou mostrar aquele gráfico que eu mostrei no vídeo anterior, que eu não me aprofundei e agora eu pretendo me aprofundar, para você identificar como o Bitcoin está sendo escasso, não somente a emissão de Bitcoins, ou seja, a taxa de inflação até o Bitcoin atingir o seu limite máximo de 21 milhões de unidades, mas também, o que eu acho que é mais importante, a oferta de Bitcoins em circulação. Eu acredito que essa é a análise mais importante a ser feita e eu acredito que quase ninguém faz essa análise. Muitas pessoas só focam no quão o Bitcoin é escasso em sua emissão, mas não levam em conta o quanto ele é escasso no mercado, onde está acontecendo ali a negociação, a variação de preço do Bitcoin através da simples correlação entre oferta e demanda. Então vamos lá, eu vou colocar o gráfico na tela agora. Então vamos começar analisando esse gráfico, que é a relação entre a quantia de Bitcoins em circulação, que é representado por essa linha azul, versus a taxa de emissão ou taxa de inflação do Bitcoin, que é representado por essa linha laranja, essa linha aqui, que é uma espécie de escada. E essas linhas são projetadas por meio dessas informações aqui na coluna esquerda, que é a quantia de Bitcoins em circulação, que vai de 0 até 21 milhões. E esses dados aqui, do lado direito, em laranja, que representam o percentual de inflação do Bitcoin. A taxa de inflação do Bitcoin representada em escala logarítmica. E o eixo horizontal, aqui na parte inferior do gráfico, mostra a quantia de Bitcoins emitidas por cada bloco e a redução pela metade a cada ciclo de Heavy, que é representado por cada degrau nessa linha laranja aqui. E abaixo desse eixo você vê não unidade de tempo, como costumamos a ver nos gráficos, mas sim blocos minerados, porque cada bloco de transações não é minerado exatamente em 10 minutos. Ele pode ser minerado em menos ou em mais de 10 minutos, vai depender da relação da capacidade dos mineradores versus a dificuldade da rede. Isso vai ficar, obviamente, para um próximo vídeo. Mas o que você tem que ter em mente é que em 210 mil blocos acontecerá o halving, que é a redução pela metade na emissão de bitcoins por cada bloco. Então aqui começou com 50, depois foi para 25, agora estamos em 12,5 bitcoins emitidos
por cada bloco, até aproximadamente, é uma estimativa, no dia 23 de maio de 2020, quando ele será reduzido pela metade, mais uma vez, 6,25 bitcoins minerados por cada bloco. Inclusive, só como ilustração, eu coloquei algumas datas importantes aqui, que foram as datas que aconteceram os halvings. Então aqui temos o início, o primeiro bloco do Bitcoin no dia 3/1 de 2009, até o primeiro ciclo de halving que aconteceu no dia 28/11 de 2012. Ou seja, se fossem 4 anos exatos, teria acontecido no dia 3/1 de 2013. O mesmo acontece no outro halving que aconteceu no dia 7/9 de 2016. E o mesmo irá se repetir, se essa estimativa se manter, do próximo halving que vai acontecer no dia 23/5 de 2020. E assim sucessivamente até ser minerada a última fração de Bitcoin. E é exatamente essa relação que eu chamo sua atenção. Nos primeiros anos do Bitcoin, a taxa de inflação foi altíssima, começando aqui com 50 Bitcoins sendo emitidos a cada bloco, desde 2009 até 2012. E perceba que só nesse período, nos primeiros 4 anos de vida do Bitcoin, já tinham sido emitidos 50% da quantia total de Bitcoins. E já no próximo halving, em mais 4 anos, foram emitidos mais 25% do total de Bitcoins, totalizando 75% de todos os Bitcoins emitidos. E agora, no próximo halving, em 2020, 87,5% de todos os Bitcoins já estarão em circulação. E a partir daí, a redução pela metade será cada vez mais irrelevante. A taxa de inflação do Bitcoin será um pouco mais de 1% ao ano. Vocês podem verificar aqui na linha laranja, exatamente nesse ponto aqui, ó. E se estimarmos que cerca de 1% de Bitcoins são perdidos a cada ano, podemos supor que o Bitcoin não haverá mais inflação. Sendo assim, concluindo a análise desse gráfico, com uma taxa de emissão tão pequena ou quase inexistente, de onde virá a oferta de Bitcoin para a demanda? Para quem quer comprar Bitcoin? Ela virá daqui, desses 87,5% de pessoas que já estão com Bitcoin, que já possuem Bitcoin. Esses 18 milhões de Bitcoins, um pouco mais de 18 milhões, desconsiderando, é claro, todos os Bitcoins que já foram perdidos até agora, nesses 10 anos, vão compor a verdadeira oferta por Bitcoin daqui por diante. E é aí que vem a pergunta mais importante. Quanto desses Bitcoins que já foram emitidos estão armazenados em carteira? Estão guardados e não estão em negociação em nenhuma corretora, em nenhuma exchange. E é o próximo gráfico que vamos analisar agora, que é o número de transações não gastas, ou para o inglês, Unspent Transaction Outputs. De forma resumida, são os bitcoins que entraram em determinado endereço de carteira e não saíram, ou seja, não foram gastos. E isso se traduz às pessoas que estão adicionando mais bitcoins às suas carteiras, estão acumulando bitcoins. E é claro, esses dados são extraídos da blockchain do Bitcoin, de todas as transações que acontecem na rede do Bitcoin, que são completamente transparentes. E aqui tem uma visão geral do que seria essa saída não gasta. Então eu tenho um exemplo aqui de uma transação no qual o indivíduo mandou uma certa quantia de Bitcoin desse endereço aqui, que começa com 32Q, e ele enviou para esse endereço aqui, ó, 19K. Então o que acontece? Quando você manda uma certa quantia de Bitcoin para outro endereço, a sua carteira mostra apenas a quantia de Bitcoin que está sendo enviada. No entanto, nos bastidores, o que acontece é que você manda essa quantia de Bitcoin para 2 endereços. Então, por exemplo, nesse endereço tem aproximadamente 0,093 Bitcoin. E isso daqui é considerado a entrada da transação. Só que a partir do momento que ele envia uma quantia de Bitcoin para outro endereço, essa entrada passa a ser uma saída, output. E então o que acontece? A quantia que você destinou vai para o endereço do destinatário, que é o equivalente a 0,037 Bitcoin, e ela é considerada uma saída não gasta para esse endereço. E a saída gasta é o restante dos bitcoins que voltam para a sua carteira
e vão compor o seu saldo. Então é assim, basicamente, que funciona uma transação em Bitcoin. Na prática, você não manda só aquela fração de Bitcoin. Você manda todo o seu saldo desse endereço de carteira e a quantia que você designou vai para o endereço de destinatário e o restante volta para a sua carteira. E isso vai sempre se repetir cada vez que você gastar Bitcoin, sempre que você mandar Bitcoin de um endereço para outro. Agora, quando você manda esses Bitcoins para o seu endereço e você não gasta, ele fica dessa forma aqui, ó. Nesse exemplo aqui embaixo, o indivíduo recebeu uma quantia de Bitcoin, mas ele não gastou. Essa quantia de Bitcoin não foi enviada para outra carteira, permaneceu nesse endereço. E então ela se torna uma saída não gasta. Se vocês observarem aqui, ambos estão como unspent, porque ela se tornou uma saída, mas ela não foi enviada para outro endereço. Ela permanece nesse endereço, aguardando até que ela seja gasta. Então essa é a visão geral das saídas não gastas de Bitcoin ou Unspent Transaction Outputs, ou essa sigla aqui, ó, UTXO. Agora que você já sabe o que são saídas não gastas, vamos para esse gráfico. Esse é o gráfico com o histórico da maioria das transações realizadas e coletadas, nesse caso, pela Blockchain.info, que, como eu disse, é uma empresa de serviços de carteira. Então ele começa aqui no dia 29/9/2011 até a data presente, em 2019. Então observe que o número de saídas não gastas sempre foi crescente, até chegar aqui em 2017. Ali, por volta do mês 8, houve uma redução por volta de 52 milhões de saídas, 54 na verdade, até 52, um pouco mais de 50, quase 53 milhões. E, mais uma vez, cresceu até chegar ao seu pico, que coincide com a época exata no crash do Bitcoin. Se viermos aqui, ó, no gráfico de preço do Bitcoin, por volta do mês 1, ali no dia 15, no dia 14, houve o primeiro crash do Bitcoin. Em outras palavras, as pessoas começaram a mandar Bitcoin dos seus endereços de carteira para as corretoras, para negociar os seus Bitcoins. Por isso que houve esse crash aqui, ó. Cerca de 67 milhões e meio de saídas não gastas caiu abruptamente para 55 milhões. Então, podemos dizer que toda essa movimentação se deu por conta do crash do Bitcoin, de pessoas movendo Bitcoins das suas carteiras para as corretoras, para realizar negociação, para trocar seus Bitcoins por moeda fiat. E desde então, desde o mês 8 de 2018, iniciou-se uma rápida recuperação. Então, enquanto muitos vendiam ali no final de 2018, muitos estavam acumulando, guardando Bitcoins, deixando os Bitcoins em carteira. E a partir daí esse número tem crescido rapidamente até conseguirmos alcançar o pico anterior, de mais de 67 milhões de saídas não gastas. Desde então esse número continua crescendo e estamos agora em 72 milhões e 504 mil saídas não gastas. E isso se traduz, é claro, em pessoas que estão acumulando Bitcoin, ou seja, a oferta está sendo reduzida. Menos Bitcoins estão disponíveis no mercado para serem comercializados. Logo, em 2019, o Bitcoin está mais escasso. Significa que vai acontecer um rally agora, já que alcançamos o topo? Improvável, visto que se você reparar o que aconteceu no período anterior, antes do rally anterior, que iniciou lá em 2015, houve um período de muita acumulação de Bitcoins. Até que chegou o pico máximo e voltou a corrigir aqui por volta de 55 milhões, patamar muito próximo ao anterior ao pico, aqui por volta de 54 milhões. Ou seja, esse período aqui, entre meados de 2017 até o início de 2018, pode ser caracterizado como movimento de acúmulo de Bitcoin devido ao seu aumento de preço. Pessoas adquirindo Bitcoin com muita força, até que então acontece um crash e aí esse número cai drasticamente. Então, se esse movimento de preço, a partir de agora, até o próximo rally,
for parecido ao movimento anterior, podemos ver aqui uma longa acumulação de Bitcoin, pessoas adquirindo Bitcoin e deixando guardados em carteira, até que estivermos próximo de uma nova bolha do Bitcoin, e aí haverá um novo incremento de pessoas guardando Bitcoins com muita força e um novo crash, e assim sucessivamente. Pode não ser com a mesma intensidade, pode ser com intensidade menor? Sim. O fato é que esses movimentos tendem a se repetir devido ao fato de toda a euforia em torno do aumento de preço do Bitcoin. Pessoas acumulando bastante Bitcoin, até que chega um momento em que o preço fica muito atrativo, pessoas comprando e vendo que o preço só se valoriza dia após dia, um acúmulo muito expressivo, e depois, no estouro da bolha, as pessoas começando a mandar os Bitcoins dos seus endereços de carteira para as corretoras para realizar a venda. Então, esse movimento aqui é muito importante de ser analisado, visto que é ele que mostra, de fato, a quantia de Bitcoins em circulação, a oferta de Bitcoins disponível no mercado. Então essa é a análise que complementa a análise do meu vídeo anterior. Lembrando que isso daqui não é nenhuma indicação de compra e nem de venda. Essa é apenas uma das várias análises que existem no mercado para te auxiliar a tomar as suas próprias decisões. E isso mostra que o Bitcoin não é fácil de se analisar. São muitos dados e esses dados podem ser interpretados de diferentes formas, inclusive inocentemente ou propositalmente para te enganar, para levar você a tomar decisões erradas. Então, muito cuidado em levar em consideração todo tipo de dado, todo tipo de análise para fazer as suas escolhas.